Olá, muito bem-vindo para você, meu amigo investidor, minha amiga investidora. Eu sou o investidor sincero, Wilker, trazendo aqui para você uma atualização sobre o mercado de altcoins. Claro, já sabemos, Bitcoin está subindo e subindo e já tem alguns dias que está nesse padrão. Agora, até onde é que as altcoins podem chegar? Vamos analisar o gráfico das altcoins, excluindo o Bitcoin, excluindo o Ethereum e excluindo as stablecoins. Todo o resto estará incluído nesse gráfico. Afinal de contas, está aqui um oceano verde, né, para todo lado. E eu tenho certeza que você quer saber se aquela sua altcoin vai subir ou se não vai subir. Tudo bem? Então fica ligado aí no vídeo, nós vamos comentar sobre esse assunto agora. Ok, aqui na sua frente está o gráfico Total 3, que é o que exclui o Bitcoin, exclui o Ethereum e exclui as stablecoins, os dólares, euros digitais. E o que nós conseguimos observar aqui, partindo do gráfico semanal e vamos aí caminhando até o gráfico de diário. Pessoal, o que eu consigo ver aqui claramente? Nesse gráfico das altcoins, nós estávamos sim numa tendência de baixa visível desde de 6 de janeiro, que vai ali de acordo com aquele topo que nós tivemos da inauguração do Donald Trump. Se você observar aí, você vai conseguir notar que essas altcoins que você possui aí na sua carteira, elas com certeza encontraram ali o seu topo por volta aí do dia 6 de janeiro, tá? Na primeira semana de janeiro. Você deve ter experimentado uma queda a partir desta data. Mas as quedas pelo gráfico, elas provavelmente terminaram para a continuação deste ciclo. Por quê? Porque nós tínhamos aqui uma tendência de baixa visível, fazendo topos e fundos descendentes, como vocês podem ver, tá aqui claro uma escadinha descendo. Mas tudo mudou aqui no dia 7 de abril, quando esta vela que veio com convicção empurrando o preço da grande maioria das altcoins para cima. Por que eu falo a grande maioria das altcoins? Porque eu não sei qual é o altcoin que você tem aí na sua carteira. Talvez ela não venha subir junto com as demais. Há essa probabilidade. Porque nem todas as altcoins voltarão a subir. Este bull market é bem diferente dos bull markets passados, onde qualquer coisa que você comprava iria subir um dia ou outro. Mas, pela quantidade de altcoins que existem hoje no mercado, pode ser que, pode ser não, quase com certeza, nem todas vão subir. Porque eu também tenho algumas altcoins na minha carteira e que elas não têm mostrado nenhum tipo de reação, nem com o Bitcoin subindo, nem com o Ethereum subindo, nem com o Solana subindo, estão mortas na água. Por isso eu afirmo isso para você. Dependendo da altcoin que você tenha, pode ser que ela não volte a subir, tudo bem? Se é que ela subiu de fato com convicção algum dia. Mas vamos continuando aqui. Nós temos então no gráfico semanal sim um rompimento desta tendência de baixa, com um ponto verde aqui no nosso indicador, indicando compra. E não só isso, se nós dermos aqui um zoom no nosso indicador,
vocês podem ver que o oscilador está se encaminhando para a parte de cima. Quando ele passar aqui do nível 0, que é a linha central aqui, é onde nós vamos ter a expansão exponencial de valorização dos preços, que pode sim vir a acontecer aí nas próximas semanas. Agora, da mesma forma que eu comentei na análise do gráfico do Bitcoin no vídeo anterior, eu preciso deixar claro aqui para você que o tempo, nós estamos correndo contra o tempo. Por quê? Porque essa valorização exponencial precisa, de certa forma, começar a se desenvolver o quanto antes, como sinais que nós já estamos vendo aqui no acontecer no mercado, porque após o final de maio, as coisas começam a dar uma esfriada, porque entra o período de férias, férias de verão, e a coisa dá aquela esfriada e começa a pegar de novo velocidade a partir do meio do mês de agosto em diante, com seu pico lá para novembro e dezembro. Então tenha isso em mente, tá? Não entre em desespero antecipado, mesmo se você chegar lá no final de maio e a sua altcoin ainda não valorizou aquilo que você gostaria, provavelmente depois do mês de maio vai dar aquela esfriada, pode ser que ela venha cair um pouco de valorização, mas com o mercado animado dessa forma, com as decisões do Fed sendo favoráveis para a impressão de dinheiro, cortes das taxas de juros, espera-se sim uma valorização bastante acentuada para o final do ano. E o final desse ciclo, com essas misturas todas sendo confirmadas, impressão de dinheiro, cortes das taxas de juros, quem sabe a resolução de guerras, esses ingredientes todos aí vão culminar sim numa grande valorização, tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins, até o final do ano, aí quem sabe início de janeiro de 2026. Porque o gráfico de liquidez global continua crescendo, o que é necessário, é o ingrediente necessário para a valorização dos ativos de risco. E no gráfico semanal das altcoins, tem mostrado sim um ponto de reversão que aconteceu aí no início do mês de abril. Agora, vindo para o gráfico diário, fica ainda mais evidente o que nós estamos comentando aqui. A linha de tendência de baixa está aqui, foi rompida, foi retestada, sim senhor, sim senhora, está aqui, ó. O preço veio com convicção, encontrou uma certa resistência, rompeu, retestou, confirmando, ok, é aqui, daqui para cima agora. E daí o preço começou a sua caminhada para cima. Mas é preciso ressaltar que nós estamos aqui nessa sombra vermelha. E o que isso quer dizer? É sombra de smart money, é sombra de baleias. Se é vermelha, elas estão vendendo. Se é azul, elas estão comprando. Então, o momento bom de entrar nas altcoins seria exatamente aqui nessa zona azul, né, que aconteceu aqui por volta do dia 16 de abril, 2 semanas atrás. E agora estamos sim encontrando aqui uma certa resistência. Agora, será que nós vamos romper essa resistência aqui até o final de abril, até o final de maio, antes das coisas começarem a esfriar? Que conclusão é que nós conseguimos chegar analisando o gráfico e dizer se nós vamos conseguir chegar lá?
tudo vai depender do próprio Bitcoin. Por que que eu falo isso? Se você olhar no vídeo da análise do Bitcoin, eu fui muito claro quais são as expectativas para o curto e médio prazo. Onde, se o Bitcoin fechar uma vela diária acima dos 97k, espera-se sim que o Bitcoin continue na sua trajetória de alta. Caso ele seja rejeitado dos 97k e comece a fechar velas abaixo desse nível, um pullback é esperado. E além do mais, agora no dia 7 de maio, teremos a decisão do Fed quanto às taxas de juros, quanto ao quantitative easing, ou seja, impressão de dinheiro, porque é fundamental para a valorização dos ativos de risco que esses dois ingredientes venham se concretizar. Cortes das taxas de juros, fazendo com que o dinheiro fique mais barato, as pessoas podendo se endividar para investir, e a impressão de dinheiro, fazendo com que esse capital, de uma forma ou outra, seja injetado na economia, acelerando a economia e, consequentemente, gera-se mais dinheiro na economia e esse dinheiro vai, de certa forma, respingar tanto nas ações das bolsas de valores quanto nos ativos de risco, como as criptomoedas. Então, ainda é prematuro dizer se nós vamos romper essa zona aqui de venda das baleias até maio. Mas pelo indicativo de como caminham aqui as coisas, parece que sim. Vai depender do Bitcoin fechando vela acima dos 97 mil e vai depender de uma decisão favorável no dia 7 de maio quanto às taxas de juros e impressão de dinheiro. Supondo aí que isso tudo se concretize, nós podemos então ter uma projeção de valorização do market cap das altcoins. Puxando aqui do topo que foi encontrado em janeiro até esse fundo que foi encontrado em abril, nós, com a retração de Fibonacci, nós temos aqui a nossa bolsa ou zona dourada, que é entre a retração de Fibonacci de 0,618 e a de 0,786. Isso aqui nos cria uma valorização do ponto aqui onde nós estamos, vamos colocar aqui até a 786, de pelo menos 30%. 30% de valorização no geral para as altcoins. Algumas vão valorizar bem mais, outras vão valorizar bem menos. Mas no geral, espera-se sim uma grande valorização de pelo menos 30%. Caso esses ingredientes se confirmem, caso o Bitcoin comece a fechar candles semanais, velas diárias acima dos 97 mil. É uma boa notícia, porque nós vínhamos tendo um massacre das altcoins, de forma até a pensarmos que nós não teríamos altcoin season para este bull market. Coisa que nunca aconteceu antes. É verdade. Porque as altcoins têm mostrado, sim, uma dificuldade bastante grande de se valorizarem acima do Bitcoin. Mas tudo isso, você que está me assistindo, já é esperado. Por quê? Porque a maioria dos investidores entram no momento errado ao investir em altcoin. Por que elas entram no momento errado? Porque se nós viermos aqui, ó, altcoin season, indicador, o que é que nós conseguimos ver?
Numa busca simples aqui no Google, você consegue entender que quando é Bitcoin Season, o Bitcoin tende-se a valorizar mais do que as altcoins. Quando é Altcoin Season, as altcoins tendem-se a se valorizar mais do que o Bitcoin. Então, para te ajudar na tua estratégia de investimento, enquanto este indicador aqui não cruzar a linha do meio, mantenha o seu capital investido em Bitcoin. Por quê? Eu sei que as altcoins valorizam-se mais, algumas valorizaram-se mais que o Bitcoin. Eu entendo isso. Só que você e eu não temos uma bola de cristal para saber qual altcoin que vai ter essa valorização acima do Bitcoin. E como investidores e traders, e se o seu caso for como o meu, que eu não tenho um capital gigantesco para estar colocando dinheiro em centenas de altcoins e esperando que algumas delas se valorizem mais do que o Bitcoin, o que eu faço? Eu concentro o meu dinheiro em Bitcoin. A grande maioria do meu capital é em Bitcoin. 80% concentrado em Bitcoin. Daí, dos 20 que faltam, 15% eu coloco em altcoins consolidadas, aquelas que têm usabilidade no mundo real, aquelas que são empresas que já geram receitas, que estão em constante desenvolvimento. Solana, Ethereum, BNB, Chainlink, e a lista vai. 5% é que eu vou arriscar no cassino de cripto. Memecoin, aquelas criptozinhas pequenininha que ainda não tem usabilidade, market cap pequeno, mas o 80% eu tenho em Bitcoin. Quando esse indicador aqui, passar da linha do meio, começa-se a caminhar para um momento onde as altcoins vão valorizar bem mais do que o Bitcoin. Por quê? Porque as pessoas primeiro investiram em Bitcoin, surfaram a onda de valorização do Bitcoin, aí eles começam a vender parte dos seus Bitcoins, depois que ele já valorizou bastante, e começam a injetar esse dinheiro nas altcoins. É nesse momento que ela vai ter aquela subida parabólica. Agora, eu compreendo, porque eu também cometi esse erro. A maioria das pessoas, quando entram no mercado cripto, elas começam em altcoins, meme coins. Não tanto no Bitcoin. Ah, o Bitcoin está muito caro. Não existe isso. Não leva-se em consideração o valor da cripto, o valor do token. Leva-se em consideração o potencial de valorização desse ativo, independente do valor dele. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar fração. Independente da quantidade de fração de Bitcoin que você tenha, se ela valorizar 200%, será 200% do seu capital que foi investido, independente do valor de um Bitcoin inteiro. Então compreenda isso. Você hoje está sofrendo aí com a desvalorização da sua altcoin porque você entrou no momento errado. E talvez você, pelo desespero ou tomado pela emoção, vendeu com medo de perder mais ainda o dinheiro que você investiu naquela altcoin. Mas se você comprou um altcoin que tem fundamento, há grandes probabilidades dela sim voltar a se valorizar e ainda te deixar no lucro no futuro próximo. Que é exatamente o que está indicando aqui no gráfico diário. Estamos sim no momento de resistência, ok. Situações de decisões macroeconômicas e da economia americana precisam
sair favoráveis? Sim, precisam sair favoráveis. Mas entenda que o mercado é sempre mais bullish do que bearish. Há sempre uma maior tendência de alta do que de baixa. Afinal de contas, nós ainda estamos num bull market. Então não deixe ser tomado pela emoção. Agora você tem conhecimento para saber o momento certo de entrar pesado em altcoin. Porque em todo início de bull market é sempre melhor você manter a maior parte do teu capital em Bitcoin, até que aquele oscilador passe da linha do meio. Tudo bem? Então é sim esperado valorização para as altcoins, pelo menos 30% aí no geral, tá? E tudo vai depender da situação macroeconômica, decisão do Fed no dia 7 e o Bitcoin fechando velas diárias acima dos 97 mil. Então não seja emocionado. Não entre em desespero. Maiores altas estão sim no horizonte. Pode ser que aquela cripto particular sua, que você investiu muito capital em uma que não tem muito fundamento, pode ser que essa não venha a se valorizar. Se você se encontra nessa situação, talvez seja uma hora de você repensar a tua estratégia. Não estou aqui te dando indicação de compra nem de venda, mas você sabendo desses princípios, cabe a você tomar a melhor decisão quanto ao seu dinheiro. Tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Curta o vídeo, compartilhe, ativa lá os sininhos. Você vai sempre ficar ligado em todas as atualizações que eu posto aqui nesse canal. Como investidor sincero, eu venho trazer para você análises sem emoção, análises técnicas de gráfico de qualidade, dicas e muito mais, que com certeza gerarão valor para a sua vida, conhecimento para te ajudar aí na tua caminhada como investidor ou trader em criptomoedas. Meu muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!